reino de Deus não é um trono, e sim um ofício. Então, uma coisa eu sei: está chegando o melhor tempo da sua vida, está chegando a sua melhor estação. Então, mude seus pensamentos, porque o reino de Deus chegou, Ele está entre nós. Então se prepare, porque a sua vida vai mudar. Olá, reis e rainhas, tudo na paz? Hoje eu quero começar esse vídeo dizendo para você não se preocupar com as circunstâncias e nem os seus problemas. Então, dane-se as circunstâncias, dane-se as circunstâncias, ok? Eu acho que você já sabe quem você é. É por isso que eu estou aqui mais um dia com essa coroa na cabeça, para que você entenda que você é um rei, que você é uma rainha nesse mundo. Você precisa estar entronizado. Como eu falei, o reino não é um trono, mas sim um ofício. Isso é a sua responsabilidade. Esse é o teu dever aqui na terra, independente da sua profissão, independente do seu grau social, independente se você é rico, pobre, famoso ou não. Você nasceu para reinar em vida, você é uma pessoa de autoridade. Então, dane-se as circunstâncias. Não fique preocupado, porque essa palavra dane-se, ela não é um palavrão. Pode ser uma palavra um pouco mais forte, mas ela não é palavrão. Sabe por que eu uso ela? Ela faz parte do meu vocabulário, porque eu não me preocupo mais com as circunstâncias. Porque as circunstâncias, a maioria das vezes, é uma mentira do diabo. Sim, o diabo, ele é o pai da mentira. Uma pessoa que eu tenho raiva é de Satanás. E eu odeio Satanás, porque ele está aí para matar, roubar e destruir. Infelizmente, aquelas pessoas que também vivem na ignorância andam em trevas. Ou seja, ignorância é isso, é andar no escuro. Então tudo aquilo que você não sabe, você dá legalidade, dá poder para Satanás. Então não se preocupe com seus problemas, não se preocupe com as circunstâncias. Você, desde o momento que você sabe quem é, desde o momento que você descobre realmente a sua verdadeira identidade, que você não é essa pessoa, que você se olha no espelho, você vai viver uma vida diferente. Preste atenção, você não é um corpo que possui um espírito e uma alma. Não, você é um espírito e uma alma que possui um corpo para viver nessa terra. Tanto é que seu espírito é eterno. Nós viemos de Deus. Preste atenção, nós viemos de Deus. E não se preocupe em voltar para o céu cedo, porque lá com certeza é o lugar que nós voltaremos. Todas as pessoas que reinam em vida, todas as pessoas que assumem sua identidade, ou seja, todas aquelas pessoas que estão em Deus, um dia vai voltar para o céu, com certeza voltaremos com Ele. Mas mais do que isso, enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos empreender, nós precisamos conquistar esse mundo, precisamos estar no meio do mundo para dizer a essas pessoas que andam em trevas, ou seja, andam na escuridão, que não sabem ainda quem são e estão morrendo cedo, precisamos dizer para essas pessoas quem elas são. Precisamos mudar a mente. Por isso que a minha pregação é única. Então, se você está vendo esse episódio, eu quero fazer uma analogia, uma comparação. Se você for ver um episódio ou uma série na Netflix ou em qualquer canal de streaming, você, se começar lá no 5º episódio, no 8º episódio, no 10º episódio, você vai entender muito pouco da história. Então, por favor, comece lá desde o primeiro episódio, que lá desde o primeiro episódio é quando eu começo a explicar o que é reinar em vida, o que é o reino de Deus. Então, assuma sua identidade e dane-se as circunstâncias. Como eu estava dizendo, eu tenho raiva de Satanás. Se Satanás fosse uma pessoa, era uma pessoa que faria questão de todo dia vê-lo e dar uns bons tapas nele, apertar o pescoço dele, dizer que ele é um desgraçado. Sim, porque ele está aí, ó, tentando destruir pessoas, deixando pessoas com medo, pessoas depressivas, pessoas se suicidando, pessoas doentes, enfermas, duvidando de Deus. Sim, preste atenção, o maior inimigo na sua vida não é Satanás, mas sim a ignorância, mas sim a falta de entendimento. Satanás, ele já é um ser derrotado,
Então quando você descobre que você é um rei, uma rainha, quando você é um sacerdote, qualquer mal que se levante, ou seja, qualquer espírito que se levante, você repreende em nome de Jesus Cristo, determina que ele sai, e ele sai, ele bate de retirada e nunca mais volta. Nunca mais volta. Então, você, por isso que eu estou aqui, é exatamente para isso, para que você assuma a sua identidade espiritual. Eu vejo pessoas próximas a mim, eu já vi várias pessoas próximas a mim sofrendo por falta de identidade. Então, e uma coisa que mais Satanás quer fazer no meio das pessoas é duvidar, fazer com que a pessoa duvide de quem ela é. Tanto é que ela fez isso com Eva. Se você começar a ler, voltar a ler a Bíblia, se você ler a Bíblia lá quando a criação, ou seja, o primeiro homem e a primeira mulher, né? E você, com certeza você sabe que quando a mulher foi tentada por Satanás, através da serpente, né? Ela incorporou, ela precisava de um corpo aqui na terra, e como Adão e Eva era a habitação de Deus, eles não tinham como entrar em Eva, nem em Adão, ele teve que entrar numa cobra, ou seja, na serpente, né? E através da serpente, ou seja, induziu a Eva, falando para ela, ó, se você comer dessa fruta, se você comer dessa fruta do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal, essa fruta, Deus não quer que você coma, porque você vai ser como ele, você vai pensar como ele. Ele mentiu para Eva. Por quê? Porque ela já era a imagem e semelhança de Deus. Mas só que Eva não sabia, ou seja, a Eva, como ela já tinha acabado de nascer, ela já nasceu grande, ela não teve ninguém para explicar, ou seja, ela caiu nessa tentação por falta de identidade. Ela não sabia ainda quem ela era. Quando Deus criou o homem, ou seja, quando criou Adão, ele falou assim, a Trindade falou assim, façamos, por isso que o verbo está no plural, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Então, o homem, desde lá da criação, já era feita, ou seja, quando Deus nos fez, ele fez a nós a sua imagem e sua semelhança. E sabe o que Satanás é? Satanás é um servo. Satanás é servo. Satanás, ele nunca foi filho. Satanás, provavelmente você também deve saber disso, ele era um anjo de luz, ou seja, o nome dele era Lúcifer, né? Então, ou seja, o anjo de luz que caiu do céu, sim, caiu do céu. Da mesma forma que existe o anjo Gabriel, o arcanjo Daniel, ou seja, os outros anjos, Satanás também era um anjo, o Lúcifer, né? Segundo os teólogos, ele era o responsável pela adoração, pelos cânticos, enfim, lá no céu. Mas eu não estou aqui para falar sobre o que ele era, enfim, mas o que ele é hoje. Ele está aqui tentando exatamente isso, destruir a identidade das pessoas, mentir para as pessoas o que realmente elas são. Mas só que ele já foi destruído e você precisa saber isso. Tem gente que tem medo de Satanás. Eu não tenho medo de falar Satanás, Satanás. Tem gente que já falou assim, Wellington, não fala o nome de Satanás, não fala o nome do diabo. Não, a gente tem que ter respeito, né? Senão ele pode nos atacar, pode nos ferir. Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Satanás é um desgraçado, um derrotado. Eu não tenho medo de falar dele. Eu não tenho medo de macumba. Eu não tenho medo de se vão colocar meu nome na boca do sapo. Eu não peço licença. Aqui nos Estados Unidos a gente não vê macumba na rua, não, mas aí no Brasil, principalmente no subúrbio, né, lá do Rio de Janeiro, de onde eu vim, tinha muita macumba aí. Quando eu era pequeno, ou seja, não sabia nada ainda, não era cristão, as pessoas falavam assim para mim, olha, quando você passar por uma macumba, tu tem que pedir licença. Você já ouviu isso? Coisa louca. Pede licença quando passar por uma macumba, numa encruzilhada, pede licença. Licença. Hoje, se eu passar por uma macumba, eu chuto a macumba. Eu não tenho... aquilo ali não pega na gente, não. A gente não precisa ter respeito por macumba, não. Se macumba fosse boa, ela não seria macumba, né? Seria bom cumba, aí como as pessoas falam. Então, ó, não tenha medo de Satanás. Não tenha medo do diabo. Nem de seus anjos. Nem de seus anjos. E eu quero dizer para você que a mensagem do reino de Deus, essa mensagem que eu estou pregando aqui, por isso que ela é considerada não só para mim,
mas o próprio Jesus falou isso, porque ela é a mensagem mais importante, porque quando ela é pregada, a palavra de Deus fala que o próprio Satanás, ele vem e tenta, ou seja, apagar, tenta destruir essa mensagem, principalmente as pessoas que ouvem, você que está ouvindo a mensagem do reino. Por quê? Porque quando você descobre o reino, os segredos dos mistérios do reino de Deus, quando você descobre a sua verdadeira identidade, Satanás, ele fica apavorado. Então a Bíblia fala que o próprio Satanás vem tentando apagar, ou seja, essa mensagem, tentando que você não entenda essa mensagem, para que você não reine em vida. Então eu quero dizer para você, e nós vamos meditar nessa parábola, é a parábola das sementes, onde Jesus conta que o semeador saiu a semear e sementes foram caindo no meio do caminho. Eu vou já pegar a Bíblia para a gente meditar nessa palavra junto, mas eu quero dizer então novamente para você: não se preocupe com as circunstâncias, não se preocupe com os problemas, tudo isso é uma mentira, é uma mentira. Você que reina em vida, você já possui a fé dentro de você. Você que está começando a reinar, você que está reinando em vida, você tem que entender quem você é, que o Espírito de Deus já habita dentro de você, que você é a casa favorita. Então você tem autoridade sobre os demônios, sobre os principados e potestados. Então você só precisa o quê? Se consagrar. Você precisa, além de saber quem você é orar mais. Da mesma forma que Jesus fazia, secreto, né? Ele falou, ó, quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta e ora em silêncio, em segredo, e aquele que te vê no secreto te recompensará. Ou seja, Deus, ele sempre vai ouvir tuas orações. Deus sempre ouve tuas orações. Deus ouve teus louvores, sim. E outra coisa que eu quero falar também, Deus, ele não é mudo. Às vezes as pessoas cantam louvores o dia todo, oram, mas não querem ler a Bíblia. A palavra de Deus diz assim: aquele que me ama guarda as minhas palavras. Se você ama a Deus, você precisa guardar as palavras de Deus. E como você vai guardar as palavras de Deus se você não lê ela? Como que você vai ouvir Deus falar se você não deixa Ele falar? Deus só fala através da sua palavra. Quando eu estou falando aqui com você baseado na palavra de Deus, Deus está falando com você. Por quê? Eu estou repetindo o que estava escrito na palavra. E essa é uma maneira de falar. Agora, você precisa vigiar nos dias de hoje, que tem muitas pessoas, né, falando de Deus, mas não, muitas das vezes, falando que não está na palavra de Deus, falando de suas próprias palavras, falando não baseada, ou seja, hoje quase não abre mais a Bíblia. Romantizaram o Evangelho, poetizaram o Evangelho. Sim, o Evangelho é amor, mas aquilo nós precisamos estar o que? Meditando. A palavra de Deus diz: bem-aventurado é aquele que medita na minha lei, ou seja, na minha palavra, dia e noite. Será como árvores plantada junto a ribeiro de águas. Comece a meditar na palavra de Deus. Não fique lendo apenas posts de pessoas que postaram 15 segundos ou 1 minuto nas redes sociais. Aquilo ali vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. A palavra de Deus precisa ser meditada. Quando você medita, ou seja, você pega um capítulo, não precisa tentar ler a Bíblia toda num dia, não, ou um livro todo num dia, não. Você pega um capítulo, ele vai começar a revelar segredos para você. Segredos esses que particular a você. Vou te dar um exemplo, né? A gente ouve muito aquele Salmo 23, todo mundo conhece. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi falou isso. Aí se a gente for parar para pensar, né, todo mundo já fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Presta atenção na maneira que Davi falou, né? Esse é o Salmo 23. Ele falou: o Senhor é meu pastor. Ele não falou: é nosso pastor, porque Davi sabia quem ele era. Davi sabia quem era Deus para ele. Tanto é que a própria palavra de Deus fala que ele foi um homem segundo o coração de Deus, apesar dos erros que ele teve, apesar do passado que ele teve, apesar de ele ter adulterado, apesar de ele ter fracassado em alguns momentos. Mas presta atenção, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era um homem adorador. Se você, por exemplo, quer aprender a orar,
que fala assim: ah, mas eu não sei nem orar. Lê os salmos da Bíblia, existem ali centenas, né? Leia os salmos da Bíblia, e quando você começar a falar o Senhor é o meu, exatamente as palavras de Davi, ali são orações cantadas, orações faladas. E quando tiver ali na terceira pessoa do singular ali, ou seja, do plural, você pode falar eu, substitui, que assim você vai aprender a orar. Está faltando palavras para você? Ore como Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Modele esse homem, em vez de modelar os homens de hoje, modelar esses empresários de hoje, que eles só têm para falar do sucesso deles. Mas ó, o maior líder de todos os tempos foi e sempre será Jesus, porque ele ainda está vivo. Quer modelar um homem, quer ter sucesso em todos os setores da tua vida? Modele Cristo. Eu conheço vários homens de sucesso que são milionários, alguns deles até bilionários, mas às vezes com a família destruída. Às vezes não consegue dormir, dorme à base de remédio, toma remédios depressivos para que não tenha de tarja preta, para que de repente não tenha uma depressão. São pessoas que sentem um vazio, são pessoas que não têm paz. O que adianta todo o dinheiro desse mundo? Quantas pessoas têm sucesso? Você olha nas redes sociais, é bonita, né? Parece que está feliz, mas quando sai das câmeras, pegam um pó e vai cheirar, pega um cigarro da maconha para relaxar, porque não consegue relaxar sem uma maconha, ou seja, as coisas desse mundo que estão dominando ela. A maconha, né, é uma erva que o próprio Deus fez, mas ou seja, Deus ele fez nós para dominarmos sobre o mundo, tanto é que ele falou domínio sobre os peixes, domínio sobre os animais, domínio sobre as árvores, sobre tudo que existe na terra, e subjuguem a terra. Mas só que essas pessoas estão sendo dominadas por tudo que tem na terra, por tudo que Deus criou, onde nós deveríamos dominar. Mas só que são pessoas que estão sendo dominadas pelos problemas e pelas drogas. Então você precisa exatamente estar em Cristo para que você comece a reinar em vida, porque você foi feito uma pessoa de autoridade, uma pessoa de governo, uma pessoa para ter domínio, ok? Domínio nesse mundo, domínio sobre Satanás, domínio sobre todas as doenças e enfermidades. Porque quando você descobre quem é, você não duvida mais da palavra de Deus. E se ele falou que é, está feito. Você não tem como duvidar de um fato. O problema é que às vezes a fé, muitas pessoas não entendem a fé. A fé é certeza, é convicção que aquilo que Deus falou que é, já está feito, independente das circunstâncias. Por isso que eu estou dizendo que é mentira, que a doença, a enfermidade é uma mentira, porque ele é o Jeová Rafa, ele é o Deus que cura, ele não é o Deus que quer curar. Ele não é um Deus que faz acepções de pessoa. Todas as pessoas que acreditaram em Cristo, creram em Cristo, ou seja, foram, e Deus falou está curado, independente das circunstâncias, foi. Teve cegos que foram curados no caminho de volta. Jesus falou, está curado. Vá se lavar, você está curado. Poderia ter curado naquele mesmo tempo, naquela mesma hora, né? Mas só que Jesus quis ali ver também a fé dele, viu? No meio do caminho que ele foi curado. Os 10 leprosos, a mesma coisa. Os 10 leprosos que se aproximaram de Cristo, né? Tiveram que ficar afastados, que naquela época não podia chegar próximo à pessoa. Os 10 leprosos, Cristo, Senhor, tem de piedade de nós, né? A certa distância falou, tem de piedade de nós. E Jesus falou que vá ao sacerdote. Então, mas só que os 10 leprosos naquela hora não foram curados. Eles foram curados no meio do caminho, voltando. Sendo que só um voltou para adorá-lo. Viu que estava limpo, então o que ele fez? Se abaixou aos pés de Jesus, voltou louvando e glorificando. E Jesus perguntou para ele, cadê os outros 9, não eram 10? Só você voltou? Pode se levantar. Ou seja, a gratidão dele, o que Jesus falou para ele? A tua fé te salvou. Ou seja, além de ele ter sido curado, ele foi salvo também, diferente daqueles outros 9 leprosos. Provavelmente não foram salvos, foram curados, porém não foram salvos. Esse não, ele foi curado e também foi salvo.
Mas presta atenção nesse detalhe. A fé dele foi admirada por Jesus através da gratidão. Quando você agradece a Deus, independente das circunstâncias, isso é um ato de fé. Foi exatamente isso que aconteceu. Tanto é que Jesus falou assim, a tua fé, ele não precisou ficar brigando com a fé, eu creio, eu tenho certeza, não, ele entendeu a mensagem do reino. Ou seja, na mensagem que ele voltou. Então, se você for uma pessoa grata, se você não for aquela pessoa que zombeira, que vive reclamando, que não vive, porque eu não sou curado, não. Você tem que mudar seus pensamentos. Mudando seus pensamentos, você vai mudar suas atitudes, você vai mudar aquilo que você fala. Ou seja, como tudo isso aqui foi criado, como o universo foi criado, como lá logo nos primeiros versículos de Gênesis ali, ou seja, no primeiro capítulo, fala, a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre... E ele disse, e Deus começou a colocar ordem no mundo como? Declarando. E Deus disse, preste atenção, medita. Quero que você abra sua Bíblia. E Deus disse, haja luz. E Deus disse, haja os luminares. E Deus disse, haja separação da terra. E Deus disse, ei, você precisa começar a declarar, você precisa começar a dizer. E agradece toda vez que vem as circunstâncias querer te incomodar. Isso é uma mentira, Satanás. A Bíblia fala, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. Só que Satanás, ele fica ali te xingando. Não, tu não está acreditando. Já passei por isso. Eu estou falando que eu já passei por isso. No processo, né? Tudo na vida é um processo. Eu sei que no começo, às vezes pode ser que para você ainda, as circunstâncias estejam prevalecendo. Mas não tem como falar que eu estou curado e eu sentindo dor ainda. Aí você tem que dizer, Satanás, está repreendido. Eu já fui curado, eu vivo o reino. Eu estou entronizado no reino, eu sei quem eu sou. Fale em mistério. Em nome de Jesus, seja batizado com o Espírito Santo. Você precisa, o governo, ou seja, o Espírito Santo, o governo é isso. Você precisa falar a língua dos céus. E sabe qual é a língua dos céus? É falar em mistério. Fale, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, ou seja, tudo aquilo que não provém de Deus, tudo aquilo que vem para te prejudicar, querer te atrasar, querer que você tenha medo, mentira também. Quer dizer, o medo é uma mentira. O medo é uma mentalidade que Satanás quer colocar na vida das pessoas. Você não precisa ter mais medo. Você precisa dominar isso na sua cabeça também. Não fique com medo de ser assaltado. Não fique com medo de ter uma doença, pegar a doença dos outros. Tem gente que, aquele ali está doente, não quero nem chegar perto. Que isso? Chegue perto e fala, está curado em nome de Jesus. Vem cá, o que está vendo com você? Abraça. Se está com febre, está resfriado, pode abraçar. Se você sabe quem é, isso não vai te pegar, não vai pegar em você. Pelo contrário, nós precisamos ter a mentalidade de Cristo. O objetivo da igreja, o objetivo dos líderes, dos pastores, é tornar nós santos. Efésios 4 fala a respeito disso. Depois, em outro episódio, vou me aprofundar mais a respeito disso. É preparar os santos para que se tornem filhos de Deus. E esses filhos se juntem a esse mundo para o quê? Trazer outros irmãos também. Igual a parábola do filho pródigo, como que eu falei no episódio anterior. Existem filhos pródigos, existem filhos perdidos. E nós precisamos salvar essas pessoas. Precisamos trazê-la para o reino, entronizado no reino. Precisamos, você, da mesma forma que eu, você precisa ter compaixão das pessoas. Você precisa fazer o bem. Você não pode mais, preste atenção, você não pode mais perder seu tempo na ignorância, falando mal das pessoas, desejando mal das pessoas. Você tem que ajudar, você tem que servir. Quem é rei e sacerdote está aqui nesse mundo para servir. Eu estou fazendo, o que eu estou fazendo aqui? Servindo a você. Servindo o meu tempo a você. Tudo aquilo que eu recebi de Deus, tudo aquilo que eu recebi de graça, eu estou dando de graça. Eu oro pelos meus filhos, eu oro para quem, se tem alguém, quem está doente, e eu oro, sim, a pessoa é curada. Por quê? Porque o mesmo poder que estava em Cristo Jesus, hoje eu sei que é o mesmo poder que está em mim. Então, você precisa também carregar isso. Jesus falou, ei, para os discípulos, vá, prega essa mensagem do reino. Aonde vocês forem, prega a mensagem do reino.
cure os enfermos, expulsem demônios, limpem os leprosos. Precisamos fazer isso. Precisamos, porque existem milhares ou milhões de pessoas sofrendo. Existem pessoas sendo dominadas pelo mal. Filho contra pai, pai contra filho, separações a todo tempo. Inclusive dentro das igrejas. Infelizmente, muitas pessoas das igrejas hoje se tornaram pessoas religiosas. Só vão ali como os pagões, como um ritual. Vou ali todo domingo, o culto, né, principal é o domingo, vou ali, faz aquela celebração e vai embora, e nada mudou. No culto de oração, se tivesse o culto de oração durante a semana, ninguém vai. Eu, quando era mais jovem, existia o culto de oração, uma igreja que eu frequentava, era o culto mais vazio durante a semana. Se você ora em casa, tudo bem, as igrejas deveriam incentivar mais isso, ou seja, ler mais a mensagem. As pessoas parecem que hoje as pessoas querem que as outras pessoas sejam dependentes mais delas. Não consigo entender isso. Precisamos trazer liberdade. Como diz lá em João, né? Vocês conhecereis a verdade e ela vos libertará. Em algumas outras traduções, a verdade é que conhecereis a verdade e ela te torna livre. Ou seja, ela não vai te libertar, ela já te torna livre. Conheça a verdade, ela te torna livre. Precisamos, exatamente, é isso, se tornar livre. Viver o reino de Deus é viver uma vida de liberdade. Não é viver uma vida preso de algemas. Satanás quer fazer isso com as pessoas, quer algemar as pessoas. Quer algemar as pessoas. As pessoas hoje, a gente não ouve mais em expulsões de demônios. A maioria dessas doenças e enfermidades são espíritos dentro das pessoas. A gente são espíritos de enfermidades. Então, por isso que como eu vi falando, se teu filho ou alguma pessoa pequena na sua casa, na sua família, né, você tem autoridade sobre a vida dos teus filhos. Quantos pais já ouvi assim, né, no decorrer da minha vida? Eu tenho filhos, eu posso falar isso, eu tenho outros amigos com filho, às vezes o filho começa a ter uma doença, ai meu Deus do céu, ai meu filho tá ficando doente, ai meu filho tá doente, ai a doença, ele tá com febre, e aí daqui a pouco, ou seja, a pessoa não tem discernimento, não sabe quem é, não repreende. Satanás, ou seja, um demônio, um espírito, lança uma doença naquela vida daquela criança e a pessoa aceita. Aí daqui a pouco aquilo vai piorando, aquilo vai crescendo. Ou seja, uma doença que era pequenininha se torna uma doença, às vezes, incurável. Uma doença que, às vezes, pode tirar até os sentidos da pessoa, pode deixar a pessoa deficiente. Então, você está me dizendo que tem autoridade sobre a vida do meu filho, sobre se algum mal chegar na vida dele? Claro que você tem. Você é o sacerdote da sua casa. Assim como Deus é, você é. Você tem um espírito e é sua responsabilidade a vida dos seus filhos você cuidar, a vida espiritual deles, até que eles tenham discernimento do bem e do mal. Que aí, depois que ele, provavelmente lá na maioridade dele, a partir dos 15, 18 anos dele lá, ou seja, a partir da dependência a maioridade dele, que ele já sabe quem ele é, aí, se você, por isso que a Bíblia fala para instruir a criança no caminho que deve andar, para que mais tarde não venha se desviar dele. Mas enquanto ele estiver ou seja, debaixo do seu teto, você tem domínio e autoridade sobre a vida espiritual dele. Então, qualquer tipo de anormalidade, de vírus, de bactéria, ou seja, de doença, você pega em nome de Jesus. Não sai correndo, não fica desesperada não fica correndo atrás das pessoas não. Você em nome pega ela, coloca a mão sobre a cabeça dela, basta somente uma palavra, ou senão uma frase. Em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo, doença, enfermidade que está agora assolando a vida do meu filho, em nome de Jesus, a cabeça, o corpo, ou seja, o braço, ou a barriga, o coração, ou na perna, enfim, e pronto, em nome de Jesus, pronto, curado em nome de Jesus. E agradece a Deus, Pai, graças te dou pelo seu reino, pela sua justiça. Te agradeço pela autoridade, porque meu filho está curado. Pronto, dane-se as circunstâncias. Pai, ainda está doendo, pai, ainda está doendo. Meu filho está curado. Olha nos olhos dele e fala, meu filho está curado. É assim que eu falo com meus filhos. E sempre passou. E sempre foram curados. Eu falo isso com autoridade. Eu posso bater no peito aqui, forte aqui, ó.
Tá ouvindo a batida? Vou chegar mais perto para tu ouvir. Eu tô falando isso porque eu já fui testado e fui aprovado. Então você também pode e deve fazer isso. Você pode e deve e tem que fazer isso. Chega de problemas. Chega de ser dominado pelas circunstâncias. Você é um rei e uma rainha. Nesse mundo aqui que nós vivemos, nós somos reis e rainha. Você não é príncipe. Príncipe não tem autoridade, igual um rei tem. Por quê? Geralmente o rei é o pai do príncipe e da princesa, correto? Mas só que nesse mundo aqui, ele reina juntamente conosco. Ou seja, o governo está juntamente conosco. É por isso que nós somos reis e rainha. Você não é apenas, né, tem alguns líderes, né, que hoje, você é um general, você é embaixador. Sim, você é um embaixador, você é um general, fazendo uma analogia nas Forças Armadas, que é a hierarquia máxima lá, mas em cima do general ainda tem um presidente que manda em cima dos generais, enfim. Então, em cima do presidente tem um povo, tem um Supremo. Então, você não é presidente, você em cima do rei não tem ninguém. Tanto é que naquela época lá, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que a autoridade máxima eram sempre os reis. E acima deles, só Deus mandava. E o simbolismo da coroa é exatamente isso, ó. A coroa, por isso que ela aponta para o alto. Por quê? Porque acima daqui, ó, da minha cabeça, só quem manda é só Deus. E ó, eu quero falar para você, ou homem ou mulher, eu ainda não tinha falado a respeito disso, mas o Espírito Santo está me incomodando. Eu quero falar hoje para você que é uma pessoa estéril. Você, mulher, se você for uma pessoa estéril, se as circunstâncias dizem que você é estéril, se você que é homem às vezes não pode ter filho, ou seja, se as circunstâncias dizem que você não pode ter filho, eu quero dizer para você hoje, que você a partir de hoje pode. Começa dizendo hoje que você vai ser papai e que você vai ser mamãe. Sim, você é uma pessoa de autoridade. Dane-se as circunstâncias. Volte a fazer o que você estava fazendo antes dentro do seu quarto com a sua esposa. Dane-se as circunstâncias. Acredita, já você quer ter um filho? É o sonho de vocês? Então já começa a agradecer. Pai, te agradeço. Eu não vou mais me preocupar com as circunstâncias, com os problemas. Eu reino em vida. E a partir de hoje eu assumi minha identidade de pai. Começa a preparar o quarto do bebê. Dê nome ao bebê. Quer o quê? Um menino ou uma menina? Fale também. Não, que seja da vontade de Deus, né? Humildade, não, que seja da vontade de Deus, assim, o que Ele quiser tá bom. Mas fale, qual é a sua vontade? Deus está perguntando hoje, qual é a sua vontade? É um menino, uma menina? Então tá, começa a fazer um enxoval. Dane-se as circunstâncias. Fé é isso. Fé é ter certeza que aquilo que você tem já aconteceu, já está acontecendo. Então, comece a fazer aquilo que você não fazia antes. Se você estava esperando o diagnóstico dizer que já estava tudo certo para você começar a preparar o quarto do bebê, não. A mãe é muito bom dizer assim, mas eu não quero gerar expectativa, porque senão, imagina, se eu faço o quarto do bebê, se eu começo a compro uma pecinha de roupa para minha esposa e dou para ela, e se isso não acontecer, ela vai ser frustrada, ela pode ser frustrada. Aí você anula a sua fé. Porque fé é o quê? É certeza, é convicção. As circunstâncias não vão mais te dominar. E volte a fazer sexo. Se não estava fazendo todo dia, volte a fazer todos os dias. E dane-se as circunstâncias. Começa a falar, ei, tô grávida. Começa a falar para as pessoas, tô grávida, tá chegando. Meu amor, você tá grávida. Aqui, ó, surpresa, a roupinha do bebê. Let's go! Reis e rainhas, prestem muita atenção. Mateus 10, versículos 7 e 8, Jesus disse: por onde forem, preguem somente esta mensagem: o reino de Deus está próximo, ou seja, Ele está entre nós. Curem os enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem os leprosos. O que vocês receberam de graça, deem também de graça. Então, faça da mesma forma como fizeram no ministério de Jesus e de seus discípulos. Ofertem, pois só assim podemos evangelizar o mundo. Eu, graças a Deus, sou uma pessoa muito abençoada através do reino de Deus. Mas juntos podemos fazer muito mais. Juntos podemos dar pão e peixe para os pobres. Juntos podemos enviar missionários ao redor desse mundo. Podemos abençoar os miseráveis. Então, seja generoso, pois quem é justo receberá
recompensa de justo. E se você pode dar apenas um copo de água gelada, de qualquer forma você também receberá recompensa. Assim disse Jesus lá em Mateus 10, versículo 41 e 42. Então, vamos juntos? Let's go together! Pois o reino de Deus chegou, Ele está entre nós!